Mas antes, a gente sempre dá uma passada rápida pela FGC. E a FGC ela é como se fosse o Beto Carreiro World. Ela, naquela montanha do Hopi Hari. Às vezes tá fria a FGC, às vezes ela esquenta. E nós estamos num momento aí não vou dizer de poucos anúncios, né? Porque há um tempo atrás não tinha nem anúncio nenhum. Então estamos vivendo uma época muito boa. Caraca, saiu aqui a voz do Velberan. Vou botar o vídeo dele aqui. O Velberan tá aí contigo, cara? Chama ele, pô. Nosso convidado. Velberan é um dos gordinhos mais carismáticos que existe na internet. Deixa eu já mudar aqui a tela pra gente fazer uma passada rápida nesse assunto. Por quê? Saiu o Marvel Token. Dos poucos assuntos que tá rolando na FGC, eu preferi escolher o Marvel Token porque nós já abordamos esse assunto na live passada, que inclusive foi a live que no dia do lançamento dele, não foi, Vini? Acho que a live foi no mesmo dia do lançamento ou foi um dia depois, uma coisa assim, né? Foi no dia do lançamento, foi na quinta-feira, dia 6. Exatamente semana passada. É verdade. Então, galera, por que saiu a voz do Velberan? Esse vídeo aí é do canal do Velberan, tá? Quem não segue, dele, né? Tá seguindo gente errada na internet. Velberan, cara, sem palavra pra falar com relação ao trabalho do Velberan, um dos dinossauros aí da internet, faz vários tipos de conteúdo. Tivemos a oportunidade, né, Vini? Não sei se você já o conhecia pessoalmente anteriormente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Rio Retro Games. Eu também, eu conheci ele pessoalmente lá na Rio Retro Games. Pô, super atencioso. Então, Velberan, sabe que você tem um fã aqui no Rio de Janeiro. Cheguei a encontrar com ele pessoalmente também nas duas Retrocon que eu fui. Pô, legal. Pô, ele é gente boa demais, pô. Então, esse vídeo que tá passando é um vídeo lá no canal dele, tá? Quem não viu, veja. Ele fez um apanhado a respeito do Marvel Token. Ele debulhou o jogo no canal secundário dele, é o Velberan Adventures, onde ele foca mais esse conteúdo de gameplay lá. E no canal principal ele soltou esse vídeo aí a respeito do Marvel Token. Eu vou deixar ele passando de fundo, só pra gente falar uma coisa rápida aqui a respeito desse jogo, pra passar pro assunto principal. Por quê? Lançou o Marvel Token daquele jeito que vocês viram, né? Lançamento meio caótico nos PCs, muita gente reclamando de performance do jogo no PC, o online também tava meio zoado. Beleza. Isso aí... Houveram as betas para isso, porém não corrigiram no lançamento do jogo. Aonde eu quero chegar? É complicado porque eu fiz um post esses dias no X. Acho que eu vou achar ele aqui e vou colocar daqui a pouco. Mas por quê? O Marvel Token, a galera colocou um hype enorme em cima dele. Não sei se vocês acompanharam aí, né, a movimentação da FGC, principalmente nos Gotex. O pessoal colocando um hype enorme em cima do jogo, falaram que era o novo testamento dos games de luta. E eu sempre falando que esse jogo aí, muita gente ia se decepcionar, porque estavam achando que era um jogo da série Versus, que se provou verdade. Aí é a minha expectativa. Agora, passou o lançamento, né? A Sony e a Arc System Works estão trabalhando em cima dos problemas, já corrigiu bastante coisa, ok. Só que é um jogo... Pode ser considerado AAA, Vini, por causa do preço? Não, ele com certeza é AAA, não tem nem o que discutir, cara. AAA, né? Não tem o que discutir. Mesmo se ele fosse barato, ele é AAA. Só ver o investimento que foi feito em cima dele. Entendeu? É verdade. Então, chega aonde mora o meu ponto. É um jogo AAA que lançou nessas condições. Ou seja, pelo preço que foi cobrado, principalmente para a realidade do brasileiro, é um preço bem salgado. Nós conversamos a respeito disso, né, Vini? Que não é a exclusividade desse jogo, né? É a dona Sony fazendo das dela, né? Não, o preço... Infelizmente, o preço não é fora do padrão atualmente, como eu falei na live passada. Ele tá na faixa de preço padrão para lançamento AAA hoje em dia. Mas tem a questão. Geralmente, no PC, na Steam, é mais barato. E esse jogo não tá mais barato. Ele tá o mesmo preço da PlayStation. Então, isso aí também é um ponto a ser criticado. Por mais que tenha essa parada de ser o preço padrão, que é um absurdo. Com certeza. Mas essa parada do preço não é uma crítica exclusiva para a Sony, é uma crítica para a indústria como um todo. Mas o lance do preço no PC realmente tem que criticar a Sony, que poderia estar mais barato, como outros jogos estão. Agora, a questão da performance, pelo que eu vi, eu não joguei o jogo, eu não tenho R$300 para pagar nesse jogo, infelizmente. Mais R$300 a edição base, é 300 e pouco.
350. Tentei ver se alguém me dava de presente de aniversário, não colou. Então eu só fiquei na internet mesmo. Mas pelo que eu vi, a galera tá falando que o jogo é bom no PlayStation. O que tá ruim é o port pro PC. E a Sony tem esse histórico de fazer port ruim pro PC. Não só em jogo de luta. Teve o The Last of Us, que foi um meme do caralho. O God of War também, né? O God of War, eu não lembro se foi o 2018 ou Ragnarok. Não é a primeira vez em que a Sony faz um port pra PC e o port sai cagado. A questão é até onde isso vai prejudicar o futuro desse jogo no futuro. Porque no PlayStation parece que tá tranquilo, parece que o jogo tá rodando bem. Agora no PC... Pois é, pelo menos no PlayStation, né? Seria uma vergonha maior ainda se no PlayStation, que é a plataforma nativa da empresa, não rodasse bem, né? Agora, um outro tópico aí, não somente com relação ao preço, né? Se justificar por conta do online ferrado, o jogo tem final e fotinha, né? É um jogo que prometeu muito. Eu acredito que ele não tenha prometido, não. Isso aí eu vou ser advogado do diabo. Eu não vi tantas promessas assim em cima desse jogo. Acredito que a promoção do jogo foi honesta. A galera que se iludiu, né, a respeito do jogo, achando que a Sony e a System Works iam abrir o Mar Vermelho, o melhor estilo Moisés. E pra mim era só mais um jogo de tag team e que se confirmou. E o final dele é em fotinhas. E igual a um certo jogo duramente criticado. Eu não vou colocar aqui o meu tweet não, porque senão vou acabar expondo o cara e eu não quero dar ibope pra ele. Até porque é um post público, né? Todo mundo pode ver. Mas eu fiz um post assim. Marvel Tocom, além do lançamento caótico, ele também tem final em fotinha, assim como um certo jogo um certo jogo muito criticado. Aí eu botei embaixo assim, né, pra gerar um rage bait. Tu sabe que rede social tem que ter o rage bait pros caras comentar, né? Você tá maluco? Você tá bêbado? Eu coloquei assim, vou começar a denunciar posts e vídeos que eu vejo de review bomb de qualquer jogo. Aí, pessoal, a grande maioria veio concordando, né, dizendo que é uma hipocrisia da galera da FGC e etc. Eu acho a palavra pejorativa, mas eu concordo, porque não estamos vendo uma comoção como houve, não somente com Fatal Fury, mas também com 2XKO, com o próprio Tekken 8, que teve um princípio de debandada, né, por conta de balanceamento do jogo, mecânica que a galera não curtiu, e uma série de outros jogos. Só que a parcimônia com esse Marvel Tocom tá muito grande. Não tô vendo thumbnail tendenciosa no YouTube, como foi na época do lançamento do Fatal Fury. E é final de fotinha, gente. É final em fotinha. Era pra ser um jogo com uma cinemática incrível. Vamos dar César o que é de César, né, Vini? O que a Arc System Works faz com o cel shading pra fazer essa animação aí, parecer que você tá vendo um anime, um desenho animado, brother, pra mim é surreal o trabalho que eles fazem. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo. Assim, é como você falou, nada foi prometido. E, pelo que eu vi, vamos falar que fotinha é um pouco diminuir demais. O final é feito em motion comic, que é quadrinho em movimento. Sim, o que é um estilo artístico, até que legal, eu particularmente gosto. É mangá animado. Lembra que nós vimos a Genki Damatsuri juntos? E eles estavam num trailer que era um mangá animado? É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Tipo, eles fizeram uma página de quadrinho e animaram a página. A própria Marvel faz muito isso nos quadrinhos deles. Entre aspas, né? Tinha um movimento ali na página, mas era estática ainda. Mas a ideia do motion comic é justamente essa, não é animar que nem desenho animado, é uma animação limitada. Sim, sim. Faz parte desse estilo de animação. Agora é estilo artístico, né? Mas é um estilo artístico, isso é fato, eu não tô passando por isso. Não, tô falando com relação a você, não. Eu digo assim, pra fazer um preâmbulo em cima da situação, cara, que agora é estilo artístico. Não, eu só tô falando isso pra deixar claro que não é simplesmente uma imagem estática com vozinha. Porque do jeito que você falou, dava pra entender que era isso. É só imagem estática com a vozinha, um bagulho meio preguiçoso. Não, teve um trabalho ali, só não é o trabalho que a gente esperava. A gente esperava uma animação tipo essa que tá passando agora no fundo. Sim. Aí... aliás, eu não sei se tá passando no fundo porque eu tô vendo atrasado. Não, essa aí é imagem in-game. Então, mas tem algumas animações aí que aparecem lá e tal. É porque eu tô vendo atrasado, eu tava vendo outra supers. Imagem. É dos especiais. Não, mas é porque eu tava vendo outra imagem. Eu tô vendo a live atrasada aqui. Mas assim, claro, não é o que a gente queria ver. A gente queria ver uma animação mais caprichada e tal. Concordo. Mas é aquilo, né? Mas é aquilo. Eles optaram por um outro estilo artístico que não é necessariamente errado. Só não é o que a gente queria ver. Exatamente. Fatal Fury é a mesma coisa. Fatal Fury, assim como o Marvel Tocom, também tem sequências em animação.
feita do Masami Obari, diga-se de passagem. A abertura inicial do jogo, que tem até a música do Salvatore. Depois veio a animação do Ken. Foi isso mesmo, né? A animação do Ken contra o Terry. Depois a animação da Chun-Li contra a Mai. A animação do Krauser, Mr. Karate. A do Kenshiro. Pô, a partir do Krauser já são 7 minutos de animação. Cara, aquilo ali é surreal. E o Marvel tô com a mesma coisa. Fatal Fury também tem final em fotinha, né? Que não chega a ser... Os quadros não chegam a estar animados, mas as onomatopeias, elas aparecem na tela também. Então tem uma animação nas onomatopeias. Ou seja... Sim. A ideia do Fatal Fury... E toda a estética do Fatal Fury, ele é assim porque eles querem simular um quadrinho. Eles deixam isso bem claro até no menu do jogo. Agora não porque eles mudaram, mas no menu inicial eles deixaram claro que eles queriam simular um quadrinho. Pois é, e na época foi muito criticado. Ou seja, então fica aí o questionamento. Tá? Eu não tô falando com relação ao jogo em si, gameplay, etc, porque eu não joguei. O que eu conheço do jogo é os reviews que a galera que eu confio, né, fez. Então eu fui lá e vi. Mas tecer comentários a respeito do jogo, mecânica, fluidez, essas coisas assim, eu não posso. Eu estaria sendo leviano em fazer isso aqui, ao vivo principalmente. Mas, à primeira vista, sim, é só um jogo de tag team que eu acredito, não, perdão. Que agora eu vou jogar pra você, Vini, e vou jogar pro chat também, que eu já vou botar o chat na tela, pra gente passar pro nosso assunto da noite, que são os convidados. É o seguinte, você levantou aí uma questão que eu vou usar de gancho de novo. Será que esse jogo vai ter uma grande vida útil? Porque o passe de temporada dele é fraco e caro, R$100 e poucos. O passe de temporada dele a gente não sabe ainda, porque, por exemplo, a gente só conhece um personagem. Tem o roadmap lá. Só acho que são... Não, mas eles só revelaram eles só confirmaram o Ciclope. O Ciclope Fênix, mas ainda tem personagem a ser confirmado. Não, mas não são muitos. Não são muitos. Mas nunca são muitos. Então o quê? 3, 4? Se for 3, 4 é padrão. Eu não lembro o número exato. Só que são poucos personagens, um cenário, se eu não me engano, e uma coisinha ou outra ali. Mas será que ele vai ter uma boa vida útil, extensa, grande? Será que esse é o plano da Sony? Que a Sony queria um jogo de luta. Ali, são 4 personagens num cenário, eu vi aqui. Então é padrão, cara. Não tenho o que discutir sobre isso. Então, tudo depende do que eles vão oferecer desses 4 personagens. Porque vai formar um time, né? Porque o interesse da galera em comprar o passe de temporada são os personagens. Tanto só ver o Street Fighter 6 que tá rolando uma comoção por causa da Tifa e os 3 personagens inéditos. Certo. Aí, cara, eu sei lá, sobre o jogo ter uma vida útil grande, vai depender muito da própria Sony, da própria System, por exemplo. Vai depender o quão vai demorar pra eles consertarem a versão de PC. Não, eu tô consertando já. Entendeu? Beleza, estão consertando, mas tipo, pra eles lançarem o patch, porque a galera tá puta agora. Teve gente que deu refund. Pois é, já deu prejuízo, pô. Já deu prejuízo. Por que eles não consertaram antes? Pô, fizeram 2 betas, pô. Não esperaram que isso iria acontecer? Pois é. Pode depender só Se eles lançaram pra PC junto com o PlayStation, então eles estavam contando com a galera do PC. Não tá contando só com o PlayStation. Agora, eu acho que se resume a isso. Eu não posso cravar se vai ser uma vida útil grande ou não, porque depende deles, depende totalmente da Sony e da Arc System. Tem que ver quais são os planos pra esse jogo, né? Que a Sony tem. Porque esse jogo é da Sony, a Sony que encomendou. Sim, a Sony que encomendou, mas quem desenvolve é a Arc System, né? Será que eles vão fazer que nem a Bandai fez com o Dragon Ball FighterZ, que tem gente achando que o Goku do Daima lá, o Super Saiyajin 4 que saiu ano passado, foi ano passado ou foi esse ano, não lembro mais. Foi esse ano. Estão dizendo que aquele personagem foi feito por outra empresa, não pela Arc System. Tanto que a logo da Arc System não tá lá na capa promocional do... Tanto que a logo da Arc System, quando na capinha lá do personagem, ou lá onde você compra ele, eu acho que a logo da Arc System não tá lá. Por isso que a galera tá achando que não foram eles que fizeram. E a animação dele tá um pouco diferente, tá um pouco mais travada. Tá com cara de que foram outras pessoas que fizeram. Eu sabia não. Será que a Sony vai fazer isso? Tipo, sei lá, daqui a 2 anos o contrato com a Arc System vai acabar, eles vão continuar com o jogo, vão chamar outra galera pra produzir? Sei não. E essa parada eu não sabia não, do Goku Daima. Isso não foi confirmado, é a teoria da galera com base nisso que eu falei. Não sei dizer se realmente não foram eles que fizeram. Até porque também a Arc System deve estar soberbada de trabalho, né? Pô, a Arc System, ela fez o Grand Blue, faz ainda, eu acho, não sei. Tá no Guilty Gear,
Estão falando aí que eles estão voltando a trabalhar com BlazBlue e agora com Marvel Tocon. Os caras estão cheios de trabalho, mano. Se tornou a nova queridinha dos games de luta. Mas isso aí, quem vai dizer vai ser o tempo. Eu só vim aqui fazer um disclaimer, né? Por assim dizer, de acordo com o tweet que eu fiz na internet, e eu achei interessante trazer esse assunto aqui para nossa roda de conversa. Mas o nosso canal aqui não é movido a treta. Desde que os World Warriors vieram me detonar, na época que eu falei que o Street Fighter era instagramável, eu parei com treta. Como assim você está usando gíria de geração Z? Pô, veio o pelotão dos World Warrior todinho. Só quem pode falar de Street Fighter que joga Street Fighter. Eu falei, meu Deus, mas eu comprei o jogo. Eu não posso falar do bagulho que eu comprei. Caraca, os caras viajam muito, mano. Acho que o Vini saiu aqui a câmera dele.